Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muito bom dia nesta manhã, sempre do vosso irmão Ciaré, na província de Tete, Moçambique, África. Neste momento, conectado com a Europa, Ásia, África, América, e não esquecendo dos meus amigos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasil, Uganda, Quênia, Malawi, Moçambique e Índia. O tema desta manhã é sobre a oração. No capítulo 5, ou no capítulo 6, do versículo 5, o ensino de Jesus sobre a oração. A oração modelo. Antes de fazer a explanação desse tema de hoje, primeiro queria de um pouco de explicação sobre o versículo 9, onde diz, portanto, vós jureis assim. Significa que objetiva é estar em total contraste com a prática pagã, e também o pedido deve ser feito com total confiança de que o Pai Celestial ouvirá e responderá segundo sua vontade. Pai nosso, nossa oração deve ser dirigida para o nosso Pai Celestial, não para Cristo, nem para o Espírito Santo, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Referenciamos o nome dele. Aleluia. Quando vamos no tema de hoje, é da oração. No capítulo 6, de 5 até 15. Quais são os princípios da oração? A oração era parte importante da vida religiosa judaica. Os judeus devotos oravam 3 vezes por dia, ao amanhecer, ao meio-dia e ao anoitecer. O Daniel 6, 10 e Atos dos Apóstolos 3, versículo 1. Apesar de não termos provas históricas da oração ostentosa nas ruas, é provável que algumas pessoas organizassem sua rotina para que o período de oração coincidisse com a hora em que estivessem na esquina. No capítulo 5, no capítulo 6, do versículo 5, Jesus questiona os motivos daqueles que oram para impressionar os outros. Jesus também condena as orações que são meras repetições. Capítulo 6, do versículo 7, aparentemente as orações dos gregos eram extensas e incluíam diversos títulos para o Deus a quem orava, a fim de chamarem sua atenção, mas não precisamos fazer isso para que Deus nos note. Deus sabe a respeito de que estamos orando antes mesmo
de pedirmos. O capítulo 6, do versículo 8. Então, como devemos orar? Jesus não decretou nenhuma postura particular para o alto da oração, nem condena a oração pública em si. Entretanto, se tal oração for necessária, deve ser direcionada o teu Pai, a teu Pai, não aos que estão à nossa volta. A maior parte de nossa oração deve ser feita na privacidade, pois expressa o relacionamento entre as pessoas que está orando e teu Pai que vem em secreto. Do capítulo 6, versículo 6. O capítulo 6, do versículo 9 a 15, a oração do Pai Nosso. A maioria das pessoas que oram na Bíblia começa dirigindo-se a Deus. Capítulo 6, do versículo 9. Daniel 9, 4, Neemias 1, 5. Tanto Daniel quanto Neemias começam suas orações com algum aspecto de Deus que logo se torna o foco da oração e a partir do qual surgem outros assuntos. Jesus faz mesmo em sua oração ao se dirigir a Deus como Pai Nosso que estás nos céus, do capítulo 6, versículo 9. A paternidade de Deus era muito apreciada no pensamento judaico. Deuteronômio 32, versículo 6, Isaías 63, 16, o mesmo Isaías 64, versículo 8. Os judeus, porém, não usavam o termo Abba, papai, que Jesus usa em Marcos 14, 36. Os cristãos adotaram Abba, que expressa um relacionamento de intimidade, como forma de dirigir-se a Deus em oração. Romanos 8, versículo 15. Devemos chegar a Deus com a confiança de uma criancinha que se aproxima de seu pai. Os pais humanos às vezes rejeitam os filhos, mas Deus nunca o fará. Em muitos lugares da África, o relacionamento entre pais e filhos tende a ser tradicionalmente formal. Da mesma forma, os judeus respeitavam a Deus como seu pai. Na África, porém, o relacionamento entre gerações alternada é mais íntimo. O neto se relaciona com os avós em completa liberdade e informidade. É esse tipo de relacionamento íntimo que Jesus nos encoraja a estabelecer com Deus. A intimidade, todavia, não significa desrespeito, como fica claro nos primeiros pedidos dessa oração. Tudo é dirigido a Deus, seu nome, seu reino e sua vontade. Do mesmo capítulo 6, de 9 a 10. Ponto 1. O nome de Deus deve ser sempre honrado
nunca usado de maneira causal. A orar: santificado seja o teu nome. Do capítulo 6 de 9. Estamos pedindo que nós, os seguidores de Jesus, tratemos seu nome como santo, fazendo que os outros também o tratem assim. Usar o nome de Deus de outra forma é errado. O nome de Deus não é um xingamento, nem uma exclamação. Devemos usá-lo com temor e referência, apesar da intimidade de nosso relacionamento. O ponto 2, o reino de Deus já está estabelecido em Jesus e onde estiverem seus seguidores, mas ainda assim devemos orar pelo dia em que todo o mundo conhecerá sua lei. Capítulo 6 de 10. No ponto 3, a vontade de Deus é algo pelo qual devemos orar a fim de que seja seguida por todas as pessoas do mundo. No capítulo 6, versículo 10. A preocupação com o nome, o reino, a vontade de Deus servem de base para o segundo grupo de petições, as quais falam das necessidades humanas, alimentam, perdão e orientam ao. O capítulo 4, somos motivados a pedir o pão nosso de cada dia, ou seja, as provisões materiais. No capítulo 6, versículo 11. Ponto 5. Temos propensão ao pecado, o que prejudica nossa relação com Deus. Por isso, precisamos constantemente restaurar esse relacionamento por meio de perdão. A palavra de vidas nos lembra que devemos a Deus muito mais que dinheiro. A frase, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Capítulo 6, versículo 12. Não se aplica apenas a quem nos deve dinheiro. Nosso devedor é qualquer pessoa que nos tenha ofendido. Essa frase não significa que Deus esteja condicionado ao perdão que concedemos aos outros. É apenas um lembrete de que devemos perdoar da mesma forma que buscamos o perdão do Senhor. Capítulo 6, de 14 a 15. Os quais sabem perdoar serão mais abertos ao perdão de Deus e dos outros. Por fim, vamos ponto 7. Entregamos o nosso futuro a Deus quando pedimos que Ele nos oriente a fim de livrá-lo ou livrar-nos da tentação e das armadilhas do mal. Do capítulo 6, versículo 13. Deus não tenta a ninguém, mas Satanás nos tenta, pois deseja que os seguidores de Cristo fracassem na fé. Em nome de Jesus. Amém.